vamos lá, que hoje tem muita coisa para assistir. Então, gente, se vocês puderem, só me dá. Boa noite, gente. Boa noite, Selma. Boa noite, Gustavo. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Essa aula, né, como o nome já diz, ela é razoavelmente básica, né? Mas tem algumas informações aqui que eu acho que mesmo para quem já está, sei lá, no final do A1, ou até mesmo às vezes do A2, por aí, pode interessar, porque justamente tem algumas peculiaridades, algumas coisinhas que sempre vale revisar. Tem algumas coisas que talvez vocês não tenham visto ainda no curso regular, né? Como aquela pergunta, né, da chamada da aula, que é justamente o que que você fala, né, quando você encontra alguém depois de muito tempo na rua? Como é que você pode expressar aquele, nossa, quanto tempo? Tipo, nossa, faz uma eternidade que eu não te vejo. Como é que a gente fala isso? Né? Como é que a gente pode expressar esse tipo de ideia, né? Então, vamos lá para a nossa terceira aula deste ano. Ok? Esse ano eu vou tentar realmente dar uma equilibrada entre aulas, por exemplo, de gramática, aulas aqui de conteúdo. Eu sei que vocês pediram coisas sobre saúde, mas eu já lancei nas duas últimas semanas conteúdo sobre corpo, saúde, então eu achei que fazer mais uma aula em cima disso ia ser demais. Mas eu vou fazer, tá, gente? Eu tô preparando um negócio bem legal com vídeo. Vocês vão perceber que. Ah, por que que não tá aparecendo? Era pra estar aparecendo uma faixa aqui. Mas agora eu não vou voltar atrás. Então, aos pouquinhos eu tô aprendendo como é que funciona, tá? E aí era pra estar com uma faixa aqui embaixo. Por que que não está a faixa? Para vocês pegarem um site. Pera aí, gente. Só mais um detalhezinho aqui. Imagem. Acho que era essa que tem que estar por cima. Por que que você não está captura de tela? Deixa eu ver se agora. Mas ela tá assim. Então, ó, gente, vocês vão ver que aqui embaixo tem. É que não vejo pra mim, né? Vocês vão ver que aqui embaixo tem, então, essa faixa, né? Com o baixo PDF, né, gente? Então, vai ficar aqui embaixo o site o tempo todo para vocês poderem acessar, baixar o PDF. Lá também vai estar a aula até a semana que vem, tá? Então, vocês podem chegar lá, podem dar uma olhada, podem baixar, podem assistir a aula de novo. Daí ela não vai misturar, né, com todo o conteúdo da página, as coisas que eu vou postando durante a semana. Certinho, gente? Então, vamos lá. Vamos revisar então, gente, como é que a gente fala oi, como é que dá para dizer, e se vocês tiverem mais alguma aqui na região que vocês moram, o pessoal também usa, vocês compartilhem aqui, tá? Então tem o basicão, o básico do básico, que é o hello, né, tá? Inclusive aqui do lado, né? O hello é o oi, é o mais básico, é o que todo mundo usa. Aí tem o Guten Morgen. Vocês lembram quando é que a gente usa o Guten Morgen? O Guten Morgen, Morgen é dia, né? Quer dizer, manhã. Mas a gente usa em português, a gente como usa o Guten Morgen como em português você diria o bom dia. Quer dizer, você vai usar geralmente, geralmente não, sempre, né? Pela manhã. Agora o Guten Tag. Alô, André. Então, o Guten Tag, gente, o que acontece com esse bonito? O Guten Tag, a gente geralmente vai traduzir ele como boa tarde, né? Porém, perceba que tag é dia. Então, o que acontece, gente? Você pode usar ele de manhã também. Vocês vão perceber que tem algumas regiões da Alemanha em que o pessoal usa muito o Guten Tag durante o dia, durante a manhã. Então, eles usam isso o dia todo, ok? Eles usam isso durante o dia todo. O francês tem muito disso, né? O bonjour. O bonjour eles dizem o dia inteiro, né? Que é literalmente um Guten Tag, mas em francês. Então, sim, gente, tem várias regiões da Alemanha que esse Guten Tag vai ser usado de manhã e à tarde. Então, não se assustem se for, sei lá, 8 horas da manhã alguém chegar para vocês Guten Tag. É como se ela estivesse desejando um bom dia para você, ok? Aí, né, tem a linha um pouco mais preguiçosa, mas que também é muito, muito usada, que é o tag, simplesmente, né? Tag. É um negócio mais informal, não precisa de muita formalidade. Digamos assim que o Guten Tag, o Guten Morgen, esses assim, né? São jeitos um pouquinho mais formais de se comunicar. Então, você pode falar também com os amigos, nada contra,
né? Apesar que as pessoas têm essa tendência, né, de reduzir um pouco o que elas dizem, né, conforme vai aumentando o grau de... É assim como no Brasil, né? Você não fala exatamente bom dia para todo mundo, né? Dependendo se é um grande amigo seu, você vai falar, e aí, beleza? Tá tudo bem? Né? E aí o tag, então, entra um pouquinho nessa linha, porque, né, essa dia, né? Tudo bem? Aí o Guten Abend, que é o pra noite, né? É o oi da noite. Agora, gente, esses três aqui são mais regionais. Eu coloquei aqui o Moin Moin, que é do norte, principalmente Hamburgo, né? Esse eu conheço bem. Morei 3 anos em Hamburgo, vivo indo para lá sempre que posso. Então, o pessoal lá de manhã cedo fala Moin Moin, né? Então, para quem for para Hamburgo, para aquela região, vocês vão perceber que o pessoal fala assim, Moin Moin, Moin Moin, né? O pessoal adora o Moin Moin. Aí, gente, tem o Grüß Gott. O Grüß Gott parece até estranho. Para quem tenta fazer a tradução, o que significa Grüß Gott? Vocês lembram, gente, o que é o Grüß Gott? Alguém sabe o que é que significa? Vocês vão ver que eu fico olhando para baixo, mas é porque eu estou acompanhando os comentários de vocês aqui pelo celular aqui embaixo, tá, gente? O Grüß Gott, o que é, gente? Alguém sabe me dizer? Eu sei que está com atraso, então nunca sei se eu espero, se alguém respondeu, não respondeu. God é o quê? God é Deus. E o que é Grüß? Ah, eu esqueci o Grüß dich falando nisso, né? Grüß dich, tipo, oi. Eu te saúdo, basicamente, é o Grüß dich. Então, Grüß Gott seria eu saúdo a Deus ou saúde a Deus. Aqui fica como ele não está dando pessoa nenhuma, a gente não tem certeza se a pessoa está falando que ela está saudando a Deus ou não. Mas esse Grüß Gott é muito usado no sul da Alemanha, na Bavária. Me parece que na Áustria também o pessoal usa, tá? Mas a Bavária, principalmente ali, essa região, usa muito. Ao invés de falar o Hallo, eles vão falar Grüß Gott. E o Grüezi? O Grüezi é o oi da Suíça. A Suíça tem vários. Ela tem um monte. Só aqui da Suíça poderia ter mais uma lista. Que eles falam salis, eles falam um monte de coisa, porque eles têm essa influência muito grande do francês, do italiano. Então, na Suíça você vai ver que tem muita coisa que acaba sendo meio que uma salada. Mas o Grüezi é, ou digamos assim, o mais famoso na parte suíça alemã. Ok? Mas o sali e salut, né? Eles têm uma variação aí. O pessoal que mora na Suíça, por favor, me corrija se eu estiver errada. Eu não sei se na Áustria eles também usam tanto. Eu sei que é uma coisa bem suíça mesmo, né? O Grüezi. Mas, enfim, então vocês percebam que, né? E aí, gente, na região onde vocês moram, onde vocês já estudaram, tem algum oi diferente que não tá aqui na lista? É legal a gente ir arrecadando todos os ois que o pessoal costuma dar. Vocês sabem de mais algum? Alguém mais tem aí um oi que não apareceu aqui? Além do Grüß dich, né? O Grüß dich não tá aqui. Será que eu vou conseguir escrever? Não vou conseguir escrever porque eu não peguei o coisinho. Eu não vou mexer na tela agora de novo. Alguém, gente? Alguém sabe mais um oi? Eu vou seguindo, gente. Vocês vão escrevendo aí, tá? Se alguém lembrar de algum oi que já ouviu na vida, de alguma região que vocês moram ou passearam, que alguém falava um oi diferente, vocês vão anotando aí. Que aí a gente vai arrecadando, vai fazendo uma lista bem completona de todos os ois. E aí, gente, né? Aquela questão. Aí você tá, né? Encontrou alguém na rua, por um acaso, e fazia um tempão que você não via essa pessoa, né? São dois casos, né? Primeiro, você encontrou alguém na rua, você não estava combinado para encontrar com essa pessoa, você esbarrou com ela na rua. Uma opção que você pode falar é so ein Zufall. O que significa so ein Zufall? Seria, nossa, que coincidência. Ou tipo, ai, que nossa, o Zufall seria mais um acaso, mas é que em português você não diria, nossa, mas que acaso, que coisa do acaso, talvez, né? Nossa, que legal. Ok? Então, so ein Zufall seria quando você tá andando na rua, ou sei lá, tá numa loja, tá em algum lugar e você encontra alguém e é uma coisa que assim não foi combinada, né? Você esbarra na pessoa, você se encontra com a pessoa sem realmente ter feito planos para isso, você pode então falar so ein Zufall. Agora você também pode falar essa segunda aqui, que é um pouquinho mais longa. So eine angenehme Überraschung. O que significa Überraschung, meu povo? Alguém sabe? Alguém lembra o que significa Überraschung? Né?
Ah, tem até aquele, né? Überraschung, que é surpresa. Überraschung é surpresa. E angenehm é prazeroso, é uma coisa que é boa, né? O angenehm tem essa coisa positiva, né? Então, so eine angenehme Überraschung seria, nossa, que surpresa feliz, que surpresa boa, né? E você pode então falar isso aqui também quando você esbarra com alguém na rua que é um conhecido seu, que às vezes, sei lá, você não via há muito tempo e que você não esperava encontrar essa pessoa naquele lugar. Sei lá, você vai numa festa, você vai para algum lugar e você. Isso mesmo, André, surpresa. Você então encontra, né, com essa pessoa, não estava esperando, e aí, né, você pode falar: Nossa, que surpresa legal! So eine angenehme Überraschung. Ok? Então percebe que aqui essa aqui já é um pouquinho mais longa, né? O so ein Zufall é mais facinho para lembrar, mas essa também é legal para usar, né? Para mostrar para o povo que vocês estão manjando de alemão. Aí, quando então, né? Você pode até juntar essas aqui. Então, você encontrou, né? Ai, que surpresa! E aí faz muito tempo que você não viu essa pessoa. E aí, o que que você pode falar? Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Ewigkeit é uma eternidade. Então, o que que a pessoa está dizendo aqui? Nossa, a gente não se vê tem uma eternidade, tem muito tempo. Né? Tem muito tempo que a gente não se vê. Né? E cabe muito bem, né? So ein Zufall, wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Né? Então, você pode dar até já continuidade aqui, né? Ou, se você quiser, então, fazer uma opção menorzinha, né, dessa frase é lange nicht gesehen. O que significa o lange nicht gesehen? Lange é longo, há muito tempo, né? Então, faz tempo que a gente não se vê. Né? E quem fala o inglês, que às vezes fica mais fácil fazer associação, né? É aquele long time no see. Do inglês seria basicamente essa aqui, né? Lange nicht gesehen. Ok? Então, basicamente, as duas primeiras aqui em cima é para você demonstrar surpresa em encontrar alguém. E essas duas aqui são para indicar, então, nossa, né? Há quanto tempo eu não te via? Agora, e essa aqui de baixo, gente? Alguma ideia de quando é que a gente poderia usar esta aqui? Essa erinnerst du dich noch an? E aí vem uma informação aí. Alguém sabe? Alguém lembra? Alguém já usou? Quando é que a gente pode usar isso aqui? Lembrando que a gente está, né, falando aqui de tempo que você não vê alguém, de surpresa. Alguém sabe, gente, quando é que daria para usar isso aqui? Em que situação? Em que momento? Para quem é que você diria? Sim, não, talvez. Eu nunca sei quanto tempo está atrasado. Então, gente, o erinnern é lembrar. Ele é o contrário do vergessen que eu sempre esquecia. Enquanto vocês respondem aí, eu vou contar uma historinha. Quando eu fui para a Alemanha, eu tive o maior trabalho para lembrar do verbo esquecer. Que eu acho que meu cérebro fazia aquela associação, né? Esquecer, vergessen. Mas aí ele achava que eu estava dando um comando, né? Que era para eu esquecer o vergessen. Então, assim, eu passei muito tempo, gente, muito mesmo. Meu alemão já estava razoavelmente bom. Quando finalmente eu pude parar de usar o erinnern, né? Eu tinha que dizer para as pessoas que eu não lembrava. Eu não podia dizer que eu tinha esquecido, né? Aí eu tinha que falar, ich erinnere mich nicht. Eu não podia falar eu esqueci, né? Isso era meio complexo, mas enfim, né? Acontece. Uma hora o meu cérebro conseguiu desbugar, digamos assim, né? Perdeu o bug e eu consegui então lembrar do verbo esquecer. Mas então aqui, gente, erinnerst du dich noch an? Que onde é que a gente pode usar isso aqui? Vocês lembram? Não apareceu nada aqui ainda, eu vou seguir, vou falar então, tá, gente? Você ainda se lembra de? E aí aqui você diria o nome da pessoa. Vamos supor então que você está numa festa, ou sei lá, na rua, e você encontrou essa pessoa, fazia tempo que você não via, e sei lá, você está com seu filho, com seu esposo, e é alguém que essa pessoa talvez, sei lá, só viu uma vez na vida. Essa pessoa, sei lá, é uma grande amiga sua, ou você conhece bem, mas essa pessoa que está com você, ela não conhece tão bem. Então aí você pode perguntar, você ainda se lembra do fulano ou da fulana?
né? Então é um jeito legal de você meio que introduzir de novo as pessoas, né? Falar, "Ah, olha, você lembra? Ah, esse aqui é meu filho, sei lá, você viu ele a última vez, ele tinha 2 aninhos, agora ele tem 10, ele tá super grande. É claro que a pessoa vai ter dificuldade para reconhecer, né? Mas então esse aqui é um jeito legal de você poder trazer isso, né? Ah, olha, você se lembra do meu filho? Né? E vamos supor aqui que fosse o meu filho. Ah, eu acho que aqui eu consigo escrever. Deixa eu ver, cadê você? Marcar texto? Não. Não, eu não sei. Se eu colocar a caneta aqui, vai fazer uma salada. Mas então aqui ficaria meinem Sohn, né? Por exemplo, você se lembra ainda do meu filho? Erinnerst du dich noch an meinem Sohn? Ok? Você ainda se lembra do meu filho? Ok? Dúvidas até aqui, gente? Alguma coisa? Dúvidas? Perguntas? Alguma colocação? Sim, não, talvez? Não? Eu vou seguindo. Vocês vão perguntando, gente. Vocês vão perguntando e eu vou seguindo, tá? Vocês não levem dúvida para casa. Quer dizer, vocês já estão em casa, provavelmente. Mas enfim, vocês entenderam, né? A hora é agora. Eu sempre falo isso para vocês, né? A hora é agora. Façam muitas perguntas. Usem e abusem. Eu estou aqui, ok? Eu fico aqui até às 8 horas, ok? Então vamos lá, gente. Então agora, né, aquela questão, você, né, já encontrou, né, falou, oi, nossa, que surpresa, ou não, falou, alô. E aí você vai então perguntar como é que vai essa pessoa. Quem já estudou um pouquinho de alemão conhece bem o Wie geht es dir e o Wie geht es Ihnen, né? São os mais básicos. A gente daqui a pouco vai ver, né? Isso, Gustavo, é repeteco, não adianta. Tem que ver de novo, usar muito, usar flashcards, tudo possível, gente. Vocês têm que usar para tentar revisar, né? E o importante eu já frisei isso muito, né, naquela semana que a gente teve aula, que teve aquela uma só, né, sobre como estudar melhor. É uma coisa que eu friso muito, gente. Vocês têm que tentar achar conteúdos em formatos diferentes. Então, sim, pegue diálogos, veja vídeos, faça exercício, assista aulas, porque o que acontece, né? Lembrando, nosso cérebro é como um computador. Então, lembra daquela historinha, né? Se você sempre pega aquele mesmo documento do Word e só vai mudando e salvando só daquele jeito, né? O que vai acontecer? Quando você for buscar, for lá digitar, né, na procura do seu computador, que é essa cabeça aqui, sei lá, eu quero, né, cumprimentar alguém. Como é que eu digo? Você deu de cara com a pessoa e aí, né, lembre que daí o cérebro vai começar a fazer esse processo, né? E agora, meu Deus, como é que eu falo mesmo quanto tempo que eu não te vejo? Se você tiver se você tiver feito só um arquivo, quer dizer, se você sempre tiver estudado só do mesmo jeito, com o mesmo material, seja lá qual ele for, tá? Você só vai ter um arquivo para o seu cérebro encontrar. E vamos supor que você ainda por cima não armazenou direito esse arquivo. Que ele está perdido, ao invés de estar ali nos comprimentos, esse arquivo, sei lá, está um negócio de trabalho. Naquela hora ele não vai vir, a informação não vai vir para vocês. Então, e agora, se você lê um texto, assistiu um vídeo, assistiu uma aula, ouviu um áudio, não sei o que lá, você percebe que assim que você dá o comando, o teu cérebro tem, sei lá, 6, 7, 8 coisas para encontrar. Não é impossível, mas é muito mais difícil que o teu cérebro encontre uma delas, pelo menos, uma dessas versões, né? E geralmente quando ele acha uma, ele vai ligando com as outras, ok? Então, por isso que é importante variar muito, gente, tá? Vocês têm que variar muito, muito mesmo. Tem estudos que dizem que, inclusive, só o fato de você mudar a cor do fundo da tela, vamos supor que, sei lá, você faça muito aqueles exercícios de ficar ouvindo, né? Ouvindo áudio e lendo a legenda, por exemplo. Só o fato de você mudar a cor do fundo da tela para o teu cérebro, você já mudou. Certo? Por isso, assim, gente, se vocês puderem, ouçam muito podcast, inclusive, tá em pé e movimentando é ótimo para o cérebro, tá? Então, sim, gente, usem dessas técnicas, essas coisas que hoje em dia a gente já sabe que ajuda, né? E ajuda muito para você aprender, para você poder melhorar a sua qualidade de estudo, certo?
Então, gente, então variem muito, tá? Variem muito, usem coisas diferentes, estudem em lugares diferentes, lembrando que o nosso cérebro, a gente já volta, tá, gente? Lembrando que o nosso cérebro, por que que dizem, que quem estuda às vezes num lugar muito quieto na hora da prova não lembra? Porque o nosso cérebro, o ideal é sempre você estudar num ambiente parecido com aquele que você vai precisar daquela informação. Um idioma, gente, é muito difícil você usar ele sozinho, só você e um computador, só você e um livro, né? Um idioma é uma coisa que é uma troca. O idioma, claro, né? Você pode, enquanto você está estudando, você usa ele assim. Mas o ideal do idioma é que você possa entrar em contato com as pessoas, é que você possa fazer essa troca. É para isso que a gente aprende, né? É para ter contato com pessoas, é para conseguir interagir. Às vezes pode ser, por, sei lá, pelo emprego, alguma coisa, mas é contato, né? Então, nada melhor do que você estudar o idioma enquanto está barulho ao seu redor, enquanto tem música alemã tocando de fundo, né? Eu adoro, por exemplo, ficar ouvindo coisas dos idiomas que eu estou aprendendo enquanto faço minha caminhada, né? Porque lembra muito. Claro, o pessoal está falando em português ali, mas lembra muito uma situação real. Oi, Wellington. Oi, Diego. Sim, então, gente, tem inclusive um estudo que fala, Tati, que a gente consegue, o nosso cérebro consegue sim assimilar informação enquanto dorme. A questão é, parece-me que até agora, a única coisa que eles conseguiram comprovar para idiomas, é você adquirir vocabulário, ok? Eu tenho um livro, eu estou lendo ainda ele, mas parece que sim, tá, gente? Tem uma sequência a ser seguida. Você teria que, se eu não me engano, repetir a mesma palavra, acho que são 50 vezes, então você tem que ouvir um número reduzido, e aí são ciclos de 2 horas, e você tem que parar isso 2 horas antes de acordar. Então não é assim. Eu também fazia muito isso e para mim realmente funciona. Eu falo, não sei se é o efeito placebo ou não, mas eu sempre tive a sensação que funcionava para mim também. Mas então agora sim já tem cientistas vendo isso, mas parece que para que seja realmente eficaz, o ideal é que tenha então uma ordem certa. Assim que eu souber, gente, assim que eu conseguir acabar de ler, eu monto uma coisinha e passo para vocês, tá bom? Tati, depende muito de como você está estudando. Você pode flashcards, você pode aprender vocabulário por contexto. Tem uma série de coisas que você pode usar para tentar aumentar o seu vocabulário. Mas enfim, a base de todas elas é estudando. Né? Pode ser, mas é aquela questão. Eu falo, estudar não é necessariamente só ficar ali em cima de um livro, né? Você pode assistir um seriado e estar aprendendo. Você pode ouvir música e estar aprendendo, apesar que música eu sempre acho que tem que ter um cuidado todo especial, porque música tem sempre um linguajar mais poético, eles mudam muita coisa, então é mais complexo, né? É bom cuidar com música, principalmente se quiser fazer tradução. Mas, por exemplo, para pegar pronúncia, para pegar palavras mais isoladas, música é ótimo. Mas então depende um pouco do que funciona, tá? Você tem que fazer uns testes para ver o que funciona para você. Mas aí depois a gente fala mais disso. Pode ser que senão eu não acabo a minha aula hoje, tá bom? Qualquer coisa, se eu esquecer, você me manda recado depois, que aí eu te dou mais umas dicas de como aumentar um pouco seu vocabulário, beleza? Então vamos aqui, gente. Então, né, o Vi geht es dir e o Wie geht es Ihnen, né, que são super, super básicos. Esse aqui de baixo, gente, que é um pouco mais informal, que é o Wie geht's, né? Então, assim, se você chega para alguém que você já conhece, já tem uma certa intimidade, você não vai falar o você até fala Wie geht es dir, mas é aquela tendência que eu já falei, né? A tendência é a gente começar a encurtar as frases, né? Então, aí, Wie geht's. Aí, outro que é também super, super informal, que é o Alles klar, né? O Alles klar tá tudo bem. A tradução literal tá tudo claro, né? Mas a ideia é, né? Tá tudo bem contigo? Você é meio que já levaria meio que em consideração que a resposta vai tipo, né? Sim, tá tudo bem contigo, né? E o Alles klar veio 2 vezes, olha que legal. E o Wie läuft es bei dir seria também como é que vão as coisas contigo, né? Wie läuft es bei dir? Né? Como é que estão as coisas? Como é que tá se desenvolvendo, tá se desenrolando tudo? Ok, gente? Para quem está chegando, então, ó,
Eu sei que está escrito aqui embaixo, tá? Mas sim, ó, gente, para baixar o PDF é só entrar ali no site, que sempre dá problema. Quando eu posto por aqui, o Facebook também não gosta muito de ter link em cima, embaixo nas coisas, então agora eu coloquei no vídeo, tá? Então fica ali o tempo todo, vai estar essa barrinha, vai estar aqui embaixo o tempo todo, então né, baixa o PDF aí, é só vocês digitarem. Eu sei que o negócio ficou meio longo, mas... E ali também vocês conseguem assistir a aula depois de novo, ok? Então, e aí, né, a pessoa vai perguntar, a gente vai ver daqui a pouquinho algumas opções de resposta, e aí a pessoa responde, e aí você quer devolver, né, gente? Nós somos pessoas educadas, né? Então a gente vai devolver e perguntar como é que a pessoa está. E aí você tem algumas opções, né? O informal e o formal, um dia, um ihnen, né? Aqui, claro, né? O dia e o ihnen, aqui é só para devolver essa pergunta, obviamente, que senão às vezes pode ser du, pode ser sie, né? Agora, uma que é muito legal também é essa aqui, ó, gente, und selbst. Seria quase e você mesmo, né? É um jeito legal também de devolver, né? Gustavo, a primeira e a segunda aula já não estão mais lá, mas eu posso. Você está no grupo, no grupo do Deutsche Pausa? Lá eu já postei. Lá eu vou tentar postar tudo, tá? Eu ainda não postei, mas lá vai ficar meio que o histórico, porque o Facebook na página não deixa colocar arquivo. Então aí eu vou colocar tudo lá no grupo, ok? O nome do grupo também é Deutsche Pause, e aí depois eu acho que tem escrito em português alguma coisa. Eu não lembro o que eu escrevi depois. Eu lembro que está escrito Deutsche Pause, um tracinho e alguma coisa. Ok? Mas é o nome basicamente aqui da página. Ok? Então, um dia, um Ihnen, um Selbst. Ok? Um Selbst é ótimo porque, né, tanto faz se é formal ou informal, não tem muito como errar aqui, né? Um Selbst. Certinho, gente? Dúvidas até aqui? Alguma forma que eu não usei, que vocês já viram, que vocês ficaram com dúvida? Falem agora, gente. Falem agora. Alguma coisa? Algo? Não? Vou seguindo, gente. Vocês vão colocando as dúvidas aqui. Eu sei que essa é uma aula fácil, então geralmente vai gerar menos dúvida, mas mesmo assim, né? Se surgirem, vocês me avisem, ok? E aí, algumas opções de resposta. Vocês vão ver que eu esqueci, deletei, tirei daqui tipo do tomal, né? E vocês sabem, quem já conviveu com alemão sabe que alemão é muito sincero. Então, se ele tiver mal, ele vai falar que ele tá mal. Hallo, Wagner! Né? Vocês sabem, alemão é mega sincero, então se tiver mal ele vai falar, mas eu não deixei aqui, né? Vamos lá então. Quando tiver muito bem, a gente pode falar super, mas também a gente pode falar prima ou ausgezeichnet. Quer dizer, são três opções para falar que tá muito bem, né? Super e prima é basicamente um ótimo, ausgezeichnet é maravilhoso, maravilhosamente bem, né? Quer dizer, os três primeiros ali é essa carinha aqui, mas melhor ainda, né? Ele devia estar com um sorrisão assim estampado. Aí o ganz gut é super bem, tô bem, né? Aí, né, tem o esguete, que é o normal, né? Indo, vai indo. Aí quando a pessoa não estiver muito bem, né? Agora essa época de inverno, que é muita chuva, muito frio, o tempo tá doido, esquentou, agora tá nevando por tudo de novo, né? O corpo sente, então a pessoa pode falar. Ich fühle mich nicht sehr gut. Não tô me sentindo muito bem, né? Pode ser que ela tá cansada, pode ser que ela tá doente, a gente não sabe. Mas lembrando, né, gente, só porque a pessoa falou que ela tá mal, que ela não tá se sentindo bem, ela na Alemanha não espera uma sessão de terapia, ok? Se você sentir que a pessoa abriu, você até pode perguntar o que está acontecendo, né? Aquela pergunta básica, was fehlt Ihnen, né? O que está faltando? O que tem de errado? Mas muita gente nem vai abrir muita brecha para isso. Ele só vai ser sincero, falar que não tá bom e acabou-se. E segue a vida dele ou dela, ok? Né? No Brasil as coisas são um pouco diferentes, né? Se alguém falar que não tá bem, você vai sentar e falar, senta aqui, me conta tudo, né? Mas na Alemanha, tá, gente? O pessoal lá só é sincero, só é super sincero mesmo. Dúvidas aqui, gente? Alguma dúvida, alguma questão? Eu vou seguindo.
mas vocês vão escrevendo aí, que eu tô sempre de olho aqui, ok? Sim, was ist los, genau. Exatamente, was ist los também é ótimo para isso. E aí, gente, então, pra gente dizer tchau, como é que a gente faz? Tem algumas opções. Vocês vão perceber que o Tis já andou passando por uma... o Tis não tá... O Tis aparece aí, gente? Sim, vazio espacial também, muito bem, né? A pessoa pode... Para responder, né? Quando a pessoa fala que não tá muito bem, você pode falar, vazio espacial, tipo, o que que aconteceu? Sim, aqui no Brasil você faz, você se prepara para a sessão, né, de terapia quando alguém fala que não tá bem. Ela espera, se ela falou que ela não tá bem, porque a gente nunca fala que não tá bem, né? Então, se você falar que não tá bem, é porque, né? Sim, os alemães são extremamente práticos e muitos de nós, quando vamos, a gente vai para lá, a gente estranha muito, principalmente a sinceridade. Ela chega a ser assim meio no início a gente sente, digamos assim. Mas eu acho isso ótimo, porque é muito prático. Você não precisa pensar, ai meu Deus, será que ele aceitou o convite só porque se sentiu obrigado? Não, se a pessoa aceita o convite, se ela topa fazer alguma coisa, se ela diz que sim para qualquer coisa que você propõe, ou sei lá o quê, é porque ela realmente estava afim. Eu acho isso ótimo. Você não precisa ficar se perguntando o que aconteceu. Ok, gente? Eu não sei se para vocês, porque para mim aqui não tá aparecendo, porque o ao vivo tá na frente. Mas aqui em cima tá escrito tschüss, que é o tchau geralzão, né? O tschüss passou por uma evolução, tá, gente? Ahn, Nos 90 e poucos, quando eu aprendi o alemão, ele ainda era com beta, ok? Tem lugares que você até ainda vê ele escrito com dois S's, mas o mais comum hoje em dia é o tschüss com um S só. Mas pelo que eu saiba, os dois ainda são aceitáveis. Se eu estiver errada, vocês, por favor, me corrijam, ok? A última vez que eu olhei, foi no início, foi final do ano passado, eu acho, ou início desse ano. Não, acho que foi final do ano passado. A gramática que eu conferi diz que os dois ainda eram aceitáveis, mas enfim, as coisas mudam. Acabaram de passar aquela nova reforma que agora tem o beta maiúsculo, né, gente? Ao invés de tirar aquele negócio da língua, o que que eles fazem? Eles agora colocam beta maiúsculo. Quer dizer que nem quando a gente está escrevendo em caixa alta agora dá para fugir do beta. Então eu sinto muito quem estava contando que o beta ia cair logo, que não ia mais precisar. Na Alemanha, o beta ainda está vivo e muito. Me parece que, eu não sei se é na Suíça ou na Áustria, eu acho que é na Suíça, as escolas já estão aceitando sem o beta. Porém, na Alemanha, o beta está mais vivo do que nunca. Então, sim, gente, tá? Essa história de ficar trocando o beta por dois S, se o foco de vocês é a Alemanha, ok? Mas vamos seguir aqui. Então, o tschüss, que é o tchau, né? Mais geralzão possível. Auf Wiedersehen. O que é Auf Wiedersehen, gente? Ó, tentando traduzir aqui, né? O auf pode ser um monte de coisa, né? Mas o Wiedersehen. Sehen é ver, vida é novamente. Então, seria basicamente até te ver de novo. O que é uma tradução legal, né? Ou é um até breve, mas a tradução é Auf Wiedersehen, até te ver novamente. Aí a gente tem o auf Wiederhören. Perceba que os dois são muito parecidos, mas a gente mudou o verbo aqui, ó. Aqui era o sehen. Agora aqui nós temos, vamos pegar um amarelinho aqui, ó. Aqui era o sehen. Será que ele vai funcionar? Vai. Aqui era o sehen. Agora a gente tem o hören. Então é na Suíça. Na Suíça tem todas as versões francesas, né? Exato. Os suíços eles têm o alemão, o tchau também, o suíço usa, tem muita coisa. Aí, então, aqui, ó, gente, então mudou o verbo. Percebam que antes era até te ver de novo, aqui é até te ouvir novamente. Então, este aqui a gente vai usar no telefone, ok? Vocês estão falando com alguém ao telefone, e aí você vai dizer tchau, você pode então falar auf Wiederhören, ok? Então é o tchauzinho do telefone. Até te ouvir de novo. E tanto faz se a próxima vez você vai ver a pessoa ou não, você não sabe, mas aí como você tá ao telefone, auf Wiederhören. Ok? E aí, e o Morgan saiu de novo a maiúsculo esse negócio. Eu botei duas vezes ele minúsculo, ele saiu maiúsculo. Beleza. Então a gente tem aqui, ó, bis bald, que é o até logo, ok? Mas esse bald aqui, a gente pode substituir por esses aqui. Gente, esse M era para estar minúsculo, tá? Ai, meu santo, não vai aparecer aqui agora. Deixa eu mudar de cor. Mas enfim, vocês sabem, tá, gente? Esse M é minúsculo. O M maiúsculo é o substantivo manhã,
né? Mas aqui a gente quer o amanhã, né? Então ele tem que ser minúsculo, tá, gente? Então, e aí a gente pode substituir o bad pelo morgen, que seria até amanhã. Bis nächste Woche, até semana que vem. Bis später, até mais tarde. Então aqui vocês podem, né, ir trocando esse bad por várias coisas, certinho, gente? Então vocês podem aqui usar da criatividade para dizer até quando, né? Vai depender aí de quando vocês pretendem ver a pessoa novamente ou quando é que vocês sabem que vão ver a pessoa novamente, certinho? E aí a gente tem o famoso Guten Nacht, né, que é o boa noite da despedida. A gente tinha o Guten Abend, que é o da chegada, é o oi, e o Guten Nacht. Não, não tem tradução, Gustavo. Eu não gosto de colocar tradução. Eu tenho um certo problema com traduções. Eu prefiro, tipo, explicar e até dar a tradução agora, mas eu prefiro não. Sinto muito. Eu prefiro que as pessoas tentem entender pelo contexto do que focar muito, porque a tradução chega um momento que o cérebro tem que fugir dela, né? Ele tem que começar a tentar pensar em alemão, ele tem que começar a tentar associar. Então, sim, eu prefiro então que vocês peguem isso aqui, coloquem figurinha do lado, façam um desenho, sei lá, a gente cambalhota se for preciso. Mas tentar evitar uma tradução literal justamente para evitar que daqui a pouco o cérebro fica tão bitolado com a tradução que daqui a pouco vocês não conseguem mais pensar direto em alemão, vocês têm que sempre passar pelo português para daí tentar colocar para o alemão e aí você descobre que no alemão, né, tá tudo ao contrário e daí dá maior trabalho e aí é onde a cabeça, o cérebro dá tchutchu, dá aquela tela pan azul do Windows e a gente não consegue formular frase, não consegue falar, trava para falar. Você até entende o que as pessoas falam, mas na hora de falar não sai nada. É complicado. Ela é necessária no início, eu concordo, quando você tem conhecimento zero. Tem coisa que é difícil, né? Mas eu sugiro realmente você tentar achar formas de fugir um pouquinho dela, tá, Gustavo? Ah, e você falou lá em cima, né, que você morou 2 anos na. Você morou 2 anos aonde? Na Alemanha, um na Áustria e um em Leipzig? Ah, não, tá, 2 anos no total. Um na Áustria e um em Leipzig. Ah, legal. Legal. Então você sentiu os dois, tanto o alemão da Alemanha quanto o alemão da Áustria. Depois você conta pra gente como é que qual dos dois foi mais difícil, se tem muita diferença, tá bom? E aí, gente, o Gute Nacht, então, né? É o boa noite da despedida. E aí, o einen schönen Tag noch. E o que seria isso aqui? Isso aqui geralmente a gente vai falar, né? Quando encontrou alguém e tá dando tchau de manhã, no início da tarde. Servus, exato. Servus é da Áustria ou é da Suíça, André? Eu sempre confundo. E o einen schönen Tag não seria tenha um bom dia, né? Quer dizer, você está desejando que a pessoa tenha um bom dia com o resto do dia que ela ainda tem, ok? Dúvidas aqui, gente? Colocações, eu vou seguindo, mas vocês vão colocando aí, tá? Vocês vão participando, eu adoro isso. Eu sei que daí a aula demora bem mais, mas enfim, beleza, tá ótimo. E aí, gente, antes da gente continuar, tem aquela grande pergunta sempre, né? Do ou ze? Né? O que acontece? Eu uso do, eu uso ze, o que eu faço? Certo? Aí, o que é? O do é o informal, né? Então ele vai ser o você, o tu do português. O pessoal aqui do sul fala muito tu, né? O pessoal do resto do Brasil acaba falando mais você. E o ze, ele é formal, né? E acontece que tem um probleminha. A gente só pode usar ele quando você está falando diretamente com a pessoa. Então, por exemplo, se você vai falar do Herr Schmidt, ok? O Herr Schmidt, você não está falando com ele, você está falando sobre ele. Então, você não pode falar Sie, esse Sie maiúsculo, porque você não está falando com ele. Então, esse Sie maiúsculo formalzão, você só pode falar quando você está tendo uma interação com a pessoa. Certinho, gente? E aí, lembrando, né, que o dia que a gente vê, por exemplo, no Vigetes Dia, o Ihnen que a gente vê no Vigetes Ihnen, eles não são variações, eles na verdade são declinações, né? Que é do du, o du que vira dia no dative, e o sie que vira Ihnen no dative. Ok, gente? Então, o que acontece, né?
a gente usa, né? E aí a escolha do sie ou do du é sempre um problema, né? Porém, é aquela questão, né? Grande ponto aqui, né, gente? Na Alemanha, na Suíça, na Áustria, na verdade na Europa inteira de maneira geral, é preferível você pecar por ser formal demais do que de menos, certo? Então, assim, é preferível, por mais que a pessoa já tenha dito para você, Sie können mich sitzen, que é esse verbinho bonito que está aqui. Vocês percebem que para o alemão isso é tão importante que eles criaram um verbo. A pessoa fala, Sie können mich duzen, né? Significa, você pode falar o du para mim, né? Perceba que a coisa é tão importante que eles criaram verbinhos para o duzen e para o sitzen. Duzen é dizer du e sitzen é dizer sie para as pessoas, ok? Então, se alguém falar, Sie können mich duzen, e você esquecer e da próxima vez chamar ele por sie, é menos pior do que você chamar alguém por du, sendo que, sei lá, uma pessoa mais velha, alguém que você teria que chamar por sie. Eu nunca vou me esquecer, isso não foi nem na Alemanha, foi na França, assim que eu cheguei. Meu francês era muito ruim ainda. E a família pediu para ir para a padaria, né? E aí no francês eles também têm essa questão, né, do s'il vous plaît, que é o formal, e s'il te plaît, que é o informal. Eu, como boa brasileira, cheguei lá no maior, fui super educada, porém eu pedi o s'il te plaît, ao invés de pedir o s'il vous plaît. E pronto, a pessoa que trabalhava na padaria, depois eu tinha que ir lá com muita frequência, ela passou um tempo até me atender sorrindo. Vou falar para vocês, assim, mas enfim, né, foi uma gafe, ela deve ter percebido também que meu francês não era lá tão bom, mas sim, gente, o pessoal lá não gosta não, tá? Eles gostam muito dessa coisa da formalidade, da educação, né? Eles levam a educação realmente muito em conta, né? Então sim, é bom, é importante, é essencial usar o Sie. Tá falando diretamente com a pessoa, usa Sie. Tá falando dela, né, e chama por Herr ou por Frau, né? E aí vai usar a terceira pessoa, né? Vai usar o Frau, sei lá, Frau Schmidt ist nicht da. A senhora Schmidt não está aqui, né? E aí, né? Aí você usa essa conjugação. Agora, quando você estiver falando diretamente com um senhor, uma senhora, alguém que você está chamando por senhor e senhora, lembrando que também quando a gente chama eles assim, você precisa do sobrenome, né, gente? Você não pode chamar ele pelo primeiro nome, você tem que usar o sobrenome para falar com essas pessoas. Dúvidas aqui, gente? Sobre quando usar do, quando usar o zi. Eu sei que muita gente acaba confundindo isso, e porque no Brasil tudo, né, é você, você, você. A gente não tem no inglês também é tudo you, né? Então a gente acaba português e inglês a gente acaba não tendo essa discussão. Mas em alemão, sim, tem vários idiomas, o francês também é assim, né? Até o português de Portugal tem essa diferença do você e do tu, você é formal, o tu é informal. Então, sim, gente, os europeus, de maneira geral, levam isso muito em conta. Dúvidas aqui, gente? Perguntas? Ah, legal, Gustavo, servos na Áustria. Sim, Wagner, pode deixar que eu estou fazendo uma lista. Se você puder, inclusive, pedir isso lá no grupo do Deutsche Pause, tem um tópico só para pedido de aula. Se você puder colocar isso lá, é bom que daí eu garanto que eu não esqueço, tá? De colocar na minha lista. E aí, a gente volta para aquelas perguntas, o básico do básico, né? Você teve aquele primeiro encontro, hallo, wie geht es Ihnen, né? E aí, como é que a gente segue? Como é que a gente pede a ficha corrida do ser, né? Que está na sua frente. E aí, lembrando de novo aqui, né, gente? Vocês vão perceber que só aqui no primeiro eu coloquei o Z e o do, e depois eu coloquei sempre só o formal, porque querendo ou não, no primeiro contato acaba sendo o que a gente usa mais mesmo. Só um minutinho, gente. Acaba sendo o que a gente usa mesmo, né? E aí, qualquer coisa, vocês sabem que é só trocar pelo do, ok? Então, wie heißen Sie, o wie heißt du, né? Duas opções, formal e informal, para perguntar pelo nome, né? Como o senhor se chama, como você se chama, certo? Ou, outra opção, wie ist Ihr Name, qual o seu nome, ou aqui o nome do senhor da senhora, né? Porque já que está o I é maiúsculo, esse I é maiúsculo é do Z maiúsculo, né? E aí a gente tem também a opção do Sie sind, né? Essa aqui vai depender muito da situação. Ela tá assim, né, formal ainda, porque tem o Z grandão. Porém, né, o senhor é? Quem é o senhor? Né? São só algumas situações que vai ficar
vai ficar legal de usar isso. Ou, por exemplo, aqui vamos supor que, sei lá, você está esperando por pessoas, você sabe o nome, e aí de repente chega alguém, você pode perguntar: Sind Sie Frau Fulana, sind Sie Herr Fulano? Quer dizer, você está perguntando: a senhora é a senhora Schmidt? O senhor é o senhor Schmidt? Né? Você só está aqui, nesse caso aqui, você só está confirmando uma informação, né? Quer dizer, aqui você já tem um nome, né, um sobrenome, e aí você só está confirmando, o senhor que é o senhor Schmidt, vamos supor, sei lá, você teve que buscar alguém no aeroporto, não sei, você tem que encontrar alguém, fazer uma entrevista, e aí você pode, ou a pessoa inclusive pode perguntar, né, confirmando a sua identidade, ok? E aí, três opções aqui de resposta quando alguém perguntar pelo seu nome é Ich heiße, eu me chamo, Ich bin, e aí você vê as duas opções, tá, gente? Tem muitos alemães que dizem, por exemplo, no meu caso, né? Eu poderia falar Ich bin Jennifer ou Ich bin die Jennifer. Eu vejo muito alemão usando o der ou o die na hora de dar o gênero. Ok? Falando essa história de gênero, não sei se vocês viram, gente, mesmo quem tá morando aí, que no final do ano passado saiu aquela lei sobre o intersexual, né? Que agora eles vão criar um terceiro sexo. Então, esqueci o nome. Tem o como é que chama? Não é o juizado, enfim, tem uma vara lá que só mexe com as leis, que aí o pessoal tem agora até o final do ano para criar a lei, para criar realmente o terceiro sexo. Então veremos como é que vai ficar, e aí se a pessoa, em vez de falar der die, vai falar das, não sei. Vamos ver como é que eles vão regular isso, como é que vai ficar essa história do terceiro sexo na Alemanha. Né? Porque a gente já tem o das, que é neutro, mas eu acho que não vai ser bem isso, veremos. Ok? Então aí, no meu caso, eu sou, né? Ich bin die Jennifer ou Ich bin Jennifer, ok? Você pode escolher. Também fica uma coisa mais informal, porém, né? É super usada. E o my name is, meu nome é. E aí você dá o nome, né? My name is Jennifer. Lembrando que na maioria dos contextos o ideal é dar nome e sobrenome, né? Porque, querendo ou não, por lá o sobrenome é muito mais importante do que o nome. Certinho, gente? Dúvidas aqui? Sim, não, talvez. Eu vou seguindo, já mudei de página, mas vocês vão escrevendo aí, gente. Vocês vão colocando aí, tá bom? Então a gente segue com essas perguntas mega básicas, né? Seguindo aqui, né? Vocês não se esqueçam, vocês querem a ficha completa do ser, né? Então agora a gente vai começar, né? Já perdi o nome. E agora a gente pergunta, né? Woher kommen Sie? O que é o Woher kommen Sie mesmo, gente? É de onde vem, né? De onde o senhor vem, de onde a senhora vem, né? Aqui, dependendo da situação, você pode responder tanto o país quanto a cidade, né? Por exemplo, eu moro em Florianópolis. Florianópolis não é uma cidade extremamente conhecida. Então, se eu tô lá fora, o ideal é falar Ich komme aus Brasilien, né? Agora, quem, por exemplo, mora no Rio, mora no Rio, São Paulo, cidades muito grandes, né? Aí sim, aí vocês podem falar, por exemplo, que você vem do Rio. As pessoas logo vão associar com o Brasil, né? Mas se você mora numa cidade com um nome que não é tão conhecido, o ideal é você até pode falar, né? Por exemplo, eu poderia até falar que como é os Florianópolis, mas é o ideal é você colocar Brasília, né? Para não gerar dúvida, porque senão muito provavelmente você pode, muito provavelmente a pessoa vai olhar assim e falar, onde é que fica isso mesmo? Né? E aí você pode abrir aí espaço para uma pergunta que talvez você não saiba responder, né? Então, melhor coisa, dá toda a informação sempre. Pediu o nome, já dá nome e sobrenome, né? A não ser que seja, sei lá, você vai para um curso de alemão e tá todo mundo chamando por du, né? Tá uma coisa super informal, beleza, você dá só o seu primeiro nome. Porém, qualquer outra situação, nome e sobrenome. Então, no meu caso, ich heiße Jennifer Bentin, né? Provavelmente a pessoa ia pedir para soletrar esse Bentin, né? O Jennifer também, talvez. Mas, né? Então, já deem toda a informação, gente. Melhor coisa que vocês fazem é dar toda a informação, né? É colocar, né? Ich komme aus, se for da cidade, já da cidade, país, ou dá o país, né? Wo wohnen Sie? Onde o senhor e a senhora mora, né? Lembrando que aqui, se fosse o informal, era só colocar no lugar do Sie o du, né?
wo wohnen Sie? Ou, como muda o verbo, obviamente, né? Wo wohnst du? Ich wohne in. Eu moro em. Percebam aqui as preposições, né, gente? O aus e o in. O aus é o de e o in aqui é o em, né? E aí, a gente entra aqui, pergunta sobre profissão, né? A gente tem aqui duas opções, tem mais, obviamente. Was machen Sie? Dá para perguntar só isso, o que você faz, o que o senhor faz. Ou você pode colocar o que está ali entre parênteses junto, que é o beruflich, o que você faz como profissão, né? Então, was machen Sie beruflich? Ou was machen Sie? Tanto faz. O beruflich deixa claro, né? Porque o was machen Sie acaba sendo um pouco amplo, né? O que você faz, né? Mas aí se você coloca o beruflich, a pessoa entende que realmente você está querendo saber da profissão dela, não, sei lá, do hobby que ela tem ou qualquer outra coisa, né? Ou was sind Sie von Beruf? Que uma tradução literal seria, né? O que você é de profissão, mas aqui seria qual é a sua profissão para um bom português, né? E aí você tem duas opções, claro que sempre tem muito mais, né, gente? Para perguntar onde mora, para perguntar de onde vem, profissão, sempre tem um monte de coisa, né? Mas é aquela questão, dar informação demais também para você só confunde o cérebro, né? Tem algumas coisas assim que eu gosto de dar mais opções, principalmente, né, os ois, os tchauz, essas coisas que você vê mais mesmo porque enjoa, porque você usa tanto que enjoa. Porém, nessas aqui, o ideal é, né, pega uma dessas, escolhe, aprende quando você já fala isso de olho fechado, já sabe, decora salteado, trás para frente, de frente para trás, da direita para a esquerda, aí você procura outra opção, né? Porque aí essa aqui você realmente já bateu bastante. Aí você dá o próximo passo, certinho, gente? É uma coisa que eu indico muito para os meus alunos também e que tende a funcionar. Você tem 15 opções, escolhe uma. Fica em cima daquela lá até você saber super bem, aí você tenta outra, né? E aí você vai abrindo o seu horizonte, ok? Então, aqui, né? Was sind Sie von Beruf? Was machen Sie beruflich? E aí você pode dizer tanto ich bin, por exemplo, no meu caso, né? Ich bin Lehrerin, né? Ou ich arbeite als Lehrerin. Quer dizer, você tanto pode falar. Tem algumas profissões que dá para os dois, tem algumas profissões que fica complicado para dizer os dois. Né? Então, você pode tanto dizer eu sou, e aí dá a profissão, ou eu trabalho como. Porque o que acontece? Tem muita gente que tem formação de uma coisa, mas trabalha com outra, né? E aí o ideal é dizer o de baixo, né? Ich arbeite als. Né? Por exemplo, a minha formação mesmo é Relações Internacionais. Essa é uma formação que o próprio nome da profissão, que é internacionalista, ninguém usa isso, ninguém fala isso. Então, geralmente quem faz o meu curso mesmo vai falar que trabalha como, sei lá, como consultor, como sei lá o quê, né? Então, sim, tem profissões, gente, que o melhor é você dizer que você trabalha como do que dizer que você é. Mas, claro, por exemplo, um advogado, um médico, engenheiro, pode tranquilamente falar, eu sou engenheiro, ou também, né, se tiver um cargo que foge, às vezes um pouco, até que é uma coisa mais específica, pode tranquilamente falar, ich arbeite als, e aí dá o cargo. Certinho, gente? Dúvidas? Perguntas, sugestões, o Tico e Teco já brigaram, tá muito rápido. Deixa eu só conferir que horas são aqui. A gente tem que... Seguindo aqui. A gente tem então mais algumas perguntas básicas, né? Essa aqui, toda a gente fala que não se faz, né? Que eu vi alt sind Sie, né? A idade. E aí, resposta possível, ich bin, blá blá blá. E aí você pode tanto falar a sua idade, ich bin e o número, ou colocar inteirinho, né? Ich bin Jahre alt. Eu tenho tantos anos, né? Lembrando que o alemão não fala que tem, ele vai usar o sein, né? Eu sou tantos anos velho, né? Tanto é, eu acho muito bonitinho os velhinhos na Alemanha, geralmente trocam esse alt pelo jung, né? Então, ao invés de dizer eu sou tantos anos velho, eles dizem eu sou tantos anos novo. Eu acho isso muito bonitinho. Outra, né? Para pedir o estado civil, geralmente eles, numa conversa, eles não vão pedir estado civil, né? Eles vão perguntar direto: você é casado? Você é solteiro? Né? Então, sind Sie verheiratet? Você é casado? O senhor é casado? A senhora é casada? Né? Haben Sie Kinder? O senhor, a senhora tem filhos. E aí aqui, né, as respostas podem ser ja, nein, aí você pode corrigir, falar nein, ich bin nicht verheiratet, você fala ich bin single, sei lá, né? Haben Sie Kinder? Ja, nein. Se tem, você pode falar quantos tem, né? Ja, ich habe zwei.
né? Aí aqui as perguntas acabam tendo mais opções, né, gente? Ah, agora aqui, gente, para fechar, tem mais coisa aqui, mas não vai dar, mas só para fechar, porque eu tenho aula agora às 8. Então, palavras de sobrevivência na Alemanha são aquelas, né, que para ter um bom relacionamento com os alemães, para tá tudo bonitinho, você precisa ter elas, gente. Essas aqui são as palavras, frases, enfim, que são essenciais realmente para sobreviver bem na Alemanha. Wie bitte, né? Quem está na Alemanha já sabe que o wie bitte é quebra o maior galho, porque você pode usar ele para falou muito rápido, você não entendeu o wie bitte. A pessoa, sei lá, qualquer coisa que você queira que a pessoa repita, você esqueceu todo o resto. Wie bitte, né? Então, wie bitte é lindo. Melhor amigo de quem tá lá e não fala muito alemão, né? Claro que tem um tanto de máximo de repetições do wie bitte que a pessoa, né, vai atender o pedido de vocês, né? Todo mundo tem um limite da paciência, mas enfim. Então, nós temos o wie bitte. A gente tem o Können Sie es bitte wiederholen. Perceba que aqui a coisa já tá grandão, né? Viu? Aumentou muito aqui, ok? Certinho, gente? Então aqui, ó, esse Können Sie es bitte wiederholen. Perceba que esse negócio cresceu pra caramba só pra pedir pra pessoa repetir, né? Então o VBit é tão menorzinho, é tão mais bonitinha, né? Eu acho o VBit prático, lindo, adoro ele. Langsamer bitte. Quando é que você vai usar o langsamer bitte? É mais devagar, por favor. Certinho? Was ist das? O que é isso? Was ist das? Ok? O que é isso, né? Não é mal educado, você, né, não tá vendo alguma coisa. Às vezes é algo que a gente realmente nunca viu na vida, feito agora, né, aqueles negocinhos é eco, né, da Amazon, essas coisinhas que falam, mas você nunca viu na vida, você pode perguntar, was ist das? Então, o que é isso, né? Wie heißt? Ou aí você pode, por exemplo, né, colocar a palavra em português, sei lá, wie heißt casa, auf Deutsch, ou se você estiver vendo a coisa, você pode falar wie heißt das auf Deutsch? Como se chama isso em alemão? Ok? Então, wie heißt, você pode tanto colocar uma palavra em português, em inglês, seja lá a pessoa com quem você está falando que língua ela fala, né? Ou colocar o wie heißt das auf Deutsch quando você realmente estiver vendo e puder apontar para a coisa, pegar nela, ok? E aí, né, as palavrinhas mágicas, né? Danke, vielen Dank, Dankeschön, né? É, obrigada, muito obrigada, o Dankeschön, que também é uma versão do muito obrigada. O bitte, gente, lembrando que o bitte serve para duas coisas. O bitte serve tanto para por favor, quanto para de nada. Ok? Então, o bitte é duas vezes importante, gente. O bitte é por favor, então você pediu alguma coisa, bitte. A pessoa falou danke, bitte. Você também tem a opção do bitte sehr, que seria um muito obrigada, ou para os homens, um muito obrigado, né? E o gern geschehen, que seria foi um prazer, numa tradução assim, livre, ok? Então, para o de nada você tem o bitte sehr e o gern geschehen. Mas lembrando que o bitte sozinho também pode ser por favor, ok? Aí nós temos o Entschuldigung. Eu sei que ele assusta, tá, gente? Ele é grandão, ele assusta, cheio de consoante, mas ele é muito importante por quê? Porque ele é desculpe, ok? Entschuldigung. Aí, por exemplo, quando alguém fala Entschuldigung, se a pessoa quer falar, ah, não foi nada, ela tem duas opções. Quer dizer, mais, mas as duas mais usadas são das macht nichts, tipo, ah, não foi nada, literalmente. Das macht nichts. Keine Ursache. Seria, ah, não esquenta a cabeça, né? Não deu em nada. Certinho, gente? Percebam que aqui tem mais, ó, tem mais coisa, mas não vai dar tempo. Porque eu realmente já tô atrasada para minha aula, gente. Beleza? Gente, foi um prazer. Coloquem as dúvidas aqui embaixo, tá? Coloquem as dúvidas, coloquem os comentários. Quem quiser, baixe o PDF, vai estar lá até segunda-feira que vem, tá? Mas depois ele sai de lá, vai ficar só no grupo mesmo, tá, gente? Coloquem lá no grupo também se vocês querem, algum tema específico, alguma coisa, beleza?
Certinho, gente. Olha, a aula que vem vai ser sobre gramática de novo, mas a próxima eu quero fazer de novo. Aí vocês me digam se vocês preferem que a próxima seja, não a próxima gramática, mas a outra. Se a outra vocês preferem que ela seja com dicas de como estudar, pegar vocabulário, ou, por exemplo, sei lá, pegar saúde, viagem, trabalho, tá bom, gente? Vocês vão me falando o que vocês querem, que afinal é para vocês, né? Então, o ideal é que eu faça aula sobre os assuntos que vocês estão com dúvida. Certinho, gente? Então, gente, uma ótima semana e tchau!